Pessoal, a gente segue aqui com o nosso programa Bom para Todos, com a participação agora do sociólogo e professor Lejane Mirhan, que vai conversar aqui com a gente sobre a geopolítica mundial. Olá, professor, boa tarde, tudo bem? Oi, tudo bem, Nama? Firme aqui, Tá aguardando firme aí aí, o seguindo horário. firme aí? Estamos firmes, só não está firme o povo palestino, né, coitado? Estão sendo muito atacados. Nós vamos explicar isso daqui a pouquinho. Vamos explicar isso já agora, logo de cara. A jornalista Marilu Cabanhas, inclusive, daqui da TVT, da Rádio Brasil Atual, ela fez duas entrevistas fortes essa semana com palestinas que vivem lá na faixa de Gaza e também na Cisjordânia. A outra entrevistada, os relatos. Nossa, só de lembrar aqui já me emociono com os relatos fortes que foram dados, a situação realmente dramática lá. Eu vi também que a ONU já disse aí que tem mais de 50 mil palestinos refugiados. Conta pra gente, professor, como é que você está acompanhando esses conflitos lá no Oriente Médio? O que você traz pra gente? Qual que é a análise que você vai fazer pra gente aqui hoje? Eu estou muito apreensivo. Eu leio o dia todo aí os três jornais israelenses mais importantes e os dois libaneses também mais importantes que ficam ali na fronteira. E o coração apertado, porque eu faço estudo, né? Sou especialista na região, mas a gente tem a solidariedade, né? Tem emoção, tenho parentes na região. Então, é a sétima agressão de Israel à faixa de Gaza em 15 anos, desde junho de 2006. Eu me lembro que a terceira agressão, em dezembro de 2008, até resultou um livro meu, né? Um dos meus 15 livros é um dos quatro que eu escrevo só sobre a Palestina. Nesta agressão, 4.000 mortos em 28 dias. Esta aqui, que começou, hoje é o 10º dia, ela já está com mais ou menos 250 mortos. É a contagem dos corpos. Todos os dias crescem os corpos. E o que eu tenho aqui anotado comigo é que desses mais ou menos 250, 63 são mulheres, 36 são crianças, 15 são velhinhos. E é uma situação muito dramática, né? Não há solução à vista, não há solução em curto prazo para uma paz global na Palestina. Pode ser que nas próximas 24 horas, 48 horas, um cessar-fogo seja decretado, unilateralmente, inclusive por Israel, ou um cessar-fogo acordado pelas duas partes, mediado pelo Conselho de Segurança na ONU. Qualquer que seja o cessar-fogo decretado unilateralmente por Israel ou acertado com a resistência palestina, isto terá sido uma derrota de Israel. Israel encontra-se numa situação muito delicada em seus 73 anos de existência, 14 de maio de 1948, sexta-feira da semana passada, completou-se estes 73 macabros anos, onde pessoas vindo do mundo inteiro, movidas pela ideologia exclusivamente chamada sionista, que diz que aquela terra onde os judeus ancestrais, 2.000 anos atrás, passaram por ali, mas não ficaram por ali, porque a diáspora romana do ano 70 da nossa era diz a história que não deixou quase nenhuma presença judaica na Palestina. Agora, depois de 2.000 anos, eles incentivam uma imigração do mundo inteiro para lá, desde 1910. Vão crescendo, 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 e Israel se fala 70 idiomas diferentes, apesar do hebraico ser oficial. Então, um drama criado a partir de pessoas que nunca moraram nesta região, nem elas, nem seus filhos, nem seus netos que já nasceram em Israel, e que vão tomando a terra dos palestinos e que, neste momento, destroem as suas casas. É do direito legítimo dos palestinos resistirem. E eles estão resistindo não só com paus, pedras e fundas, eles fazem pequenos foguetes, bombas caseiras fabricadas em Gaza, não são
enviadas pelo Irã, nem pela Síria, nem pelo Líbano, nem pela Rússia. Isso é tudo balela, é de fabricação caseira, clandestina, em túneis, embaixo da terra. Eles então estão resistindo, estão jogando, é verdade sim, foguetes nas cidades israelenses como resposta à violência e à agressão. 12 israelenses morreram nos últimos 10 dias, e você fizer a conta, cada israelense morto, eles matam 25 palestinos, algumas mulheres e algumas crianças. Então, é uma situação assimétrica, desigual, não há perspectiva de paz, há perspectiva de um cessar-fogo. Isso é verdade, estamos aguardando isso nas próximas horas. Mas, do ponto de vista de uma paz global, não. O que é pior nisso tudo, e nós já comentamos aqui, que o Netanyahu tinha perdido a perspectiva de formar governo, porque ele perdeu, já está na mão do segundo colocado formar. Com esta crise, que é provável que tenha até o dedinho dele proposital, porque ele sabe que em momento de crise a extrema-direita cresce e ele volta a se fortalecer, pode ser até que ocorra uma reviravolta e um dos partidos que não estava com ele, que passou para o bloco da oposição, que tinha só 7 deputados, que é o partido Yamina, de extremíssima direita, que não quer saber de falar com os palestinos, né? Mas estava no bloco da oposição anti-Netanyahu, este partido declarou esta semana que está voltando a conversar com o Netanyahu. Não dá maioria de 61, mas você veja que é uma crise política, militar, que pode, inclusive, favorecer aquele que foi o pior ministro de Israel nos últimos 12 anos, onde a palavra paz e processos de paz não foi pronunciada. Eu queria aqui, nosso tempo eu sei que é curto, temos outros assuntos, mas eu queria aqui dizer o seguinte: e os Estados Unidos? Nós também comentamos aqui as prioridades de Biden nesses 120 dias da posse. Eu sempre disse aqui que tem coisas que ele não havia dito a que veio ainda, né? Que é a paz com Cuba, ou seja, voltar as relações com Cuba no patamar que Obama deixou, a volta ao acordo nuclear assinado na gestão Obama, né? Que ele era vice-presidente, e a questão palestina. Estes 3 pontos eram pontos pendentes. Dizem os bastidores, os analistas políticos de Israel, que eu acabei de ler um artigo agora, vou citar para vocês daqui a pouquinho, dizem os analistas que, de fato, este problema para o Biden alterou a sua política externa nesse momento, porque a prioridade dele era a pandemia interna, né? Era conter a Rússia e a China e discutir a questão ambiental internacional e interna nos Estados Unidos. Não que a paz na Palestina não fosse no horizonte, está no programa de governo dele contribuir para a paz, mas não exatamente agora. Portanto, estes episódios mexem, atrapalham um pouco a gestão da política externa, mas, claro, ele entrou no circuito, ligou 3 vezes para o Benjamin Netanyahu, e aí o verbo eu não saberia dizer, porque eu não assisti o telefonema, mas alguns analistas dizem que ele pediu para Netanyahu proclamar um cessar-fogo, outros dizem que ele exigiu que Netanyahu fizesse, mas qualquer que seja o verbo que ele tenha empregado, Netanyahu não o fez. Você veja que aquele debate que quem manda em quem, né? Se os Estados Unidos que mandam em Israel ou vice-versa, eu sempre achei, evidentemente, que é Israel que manda nos Estados Unidos, né? A força deles é muito grande. Os Estados Unidos concedem todos os anos a fundo perdido, sem recuperar, não é empréstimo, é doação, 4 bilhões de dólares todos os anos desde 1948. Claro que em 48 era um valor bem menor do que os atuais 4 bilhões, mas é proporcionalmente corrigido. Então, é uma fortuna, isso é um rombo no orçamento dos Estados Unidos, mais um rombo, né? Além do que eles dão também 3 bilhões de dólares para o Egito. E concluo dizendo que, para minha surpresa,
o Egito, que é amigo de Israel, né? Não, a pedido do Netanyahu pediu para o Egito interceder, pedindo a paz para os palestinos. O presidente do Egito disse, não, isso aí é um problema que vão ter que resolver aí. E a Liga Árabe, que é controlada pela Arábia Saudita, que é uma organização multilateral árabe muito ruim, conservadora, ela deu uma declaração no final da semana passada, muito dura e contundente, dizendo que Netanyahu está extrapolando e que isso não se faz. A comunidade internacional, ainda que cautelosa, ela está vivendo um impacto emocional bastante forte, porque as imagens que nos chegam, não pela mídia, porque a mídia está sob censura, a autocensura, né, dos sionistas que controlam a mídia, mas os WhatsApp, os videozinhos que todos nós recebemos diariamente mostram cenas muito chocantes do que está acontecendo lá na Palestina. E não é só na faixa de Gaza, na Cisjordânia, que é outra linha política, vamos dizer assim, na resistência, também Israel está massacrando, também Israel está matando. Ou seja, é uma situação muito, do ponto de vista humanitário, muito catastrófica. Nós esperamos que isso se resolva nas próximas horas.